nem acabei de falar e a brincadeira já acabou. Ele transferiu mais de 80 gigabytes em 9,2 segundos, ou seja, é um foguete. Lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. A conexão PCI Express 5.0 chegou recentemente em plataformas Intel e AMD e com ela também os SSDs baseados nesse padrão de velocidade. Estou aqui com o Aorus Gen 5 10000, um SSD baseado em PCI Express 5.0 no formato M.2, que vai entregar altíssima velocidade, mas que também chama a atenção por esse sistema de dissipação de calor gigante. Será que é necessário? Nesse vídeo eu vou mostrar como esse SSD se comporta em velocidade e também na questão de calor. Pessoal, quero aproveitar e falar do Economize Adrenaline, que é uma extensão para o seu navegador que vai ajudar a procurar os melhores preços na internet. Então, se você estiver interessado em comprar um SSD como esse aqui, fez uma busca no Google, a nossa extensão vai varrer a internet, vai mostrar para você quais são os sites com os preços mais baratos. Se tiver um cupom, vai aplicar automaticamente. E se você desejar, inclusive pode colocar um preço que acha ser o mais interessante para a ferramenta te avisar quando chegar naquele preço. Acesse economize.adrenaline.com.br e instale, que é bem fácil e funciona muito bem. Bom pessoal, começo falando que o SSD ele vem desmontado, ou seja, vem o dissipador da parte superior, um dissipador da parte de baixo e o SSD M.2, que é padrão como qualquer outro modelo nesse formato. É importante você colocar e ficar atento aos thermal pads, é necessário botar um no dissipador e também na parte de baixo. Isso depende muito de cada modelo de SSD, aqui acompanha junto, já está aplicado aqui no dissipador, basta pegar o SSD, olhar essa furação aqui ó, e colocar a mesma lá atrás para não dar problema e você montar todo o SSD e depois ter que desmontar. Só encaixei e dar uma apertadinha para ele meio que colar ali no thermal pad. Depois o mesmo detalhe aqui, ó, já tem uma furaçãozinha aqui atrás que é justamente onde você vai fixar na sua placa-mãe. Então é interessante ficar atento a esses detalhes novamente para não ter que desmontar. Eu já tive que fazer isso. E depois fica bem simples, a furação aqui ela meio que encaixa certinho onde você vai colocar o parafuso. E agora eu já tenho ele semi-montado aqui, eu só vou fixar os parafusos. Mas eu queria mostrar um detalhe, olha só o tamanho que ele fica frente a outras soluções. Esse aqui é um dissipador que acompanha uma placa-mãe de modelo de entrada, ou seja, hoje toda a placa-mãe praticamente aí acaba trazendo um dissipador, tirando os modelos bem mais baratos, né? Mas quem vai comprar um SSD nesse nível de performance, provavelmente vai ter uma placa intermediária ou melhor. E aqui é um modelo que já acompanha essas placas intermediárias. Já aqui nós temos um dissipador bem mais parrudo, bem maior, que já vem com uma placa-mãe de alto desempenho, sendo até desnecessário um dissipador como esse aqui. Porém, como eu coloquei, não é um tradicional que vem em todas as placas. E aqui a gente tem um SSD padrão PCI Express 4.0 que já tem um dissipador bem interessante também. Inclusive esse aqui é o Aorus PCIe 4, ou seja, geração anterior a esse Gen 5, mas com uma solução bem interessante e que nos testes eu vou mostrar o quanto faz a diferença de você utilizar esse SSD aqui com esse dissipador, com esse ou com esse. Tudo a gente vai ver daqui a pouquinho. Pessoal, então é isso. Só vou colocar os parafusos aqui e vou começar os testes. Bom, eu já conectei o SSD na placa-mãe e aqui vale uma consideração importante.
é um SSD PCI Express 5.0. Se a sua placa-mãe não tiver essa conexão de SSD M.2 nessa velocidade, ele vai trabalhar numa velocidade inferior, seja PCI Express 4.0 ou mesmo 3.0. E olha só, esse dissipador gigante aqui é desse modelo de placa-mãe. Eu tive que remover ele para conectar o SSD. Isso vai acontecer com vários modelos de placas-mãe, dependendo aonde você conectar o SSD. Você precisa olhar no seu manual para ver qual que é a conexão PCI Express 5.0, porque é comum uma placa-mãe ter uma ou duas conexões nessa velocidade e várias outras em conexões PCI Express 4 ou mesmo 3. E aí você vai ter um produto muito rápido, mas que vai estar limitado porque não estará conectado no local ideal para tirar proveito da tecnologia. Vou começar os testes com uma cópia de arquivo, que talvez seja o cenário onde a maioria das pessoas vai ter ganho real de utilizar um SSD tão rápido. Sempre lembrando que a ponta mais lenta limita a ponta mais rápida. Então, para você ter o cenário ideal, as duas pontas precisam ser rápidas. Não adianta nada você fazer uma cópia de um SSD muito rápido para um SSD que não é tão rápido, ou mesmo para um HD. Quem vai limitar é a ponta mais lenta. Para resolver essa situação, eu estou utilizando aqui um RAM disk, ou seja, um drive de armazenamento que utiliza parte das memórias. Como se trata de memórias DDR5, nesse caso alcança até 25 GB por segundo de leitura e 15 GB por segundo de escrita. Ou seja, muito mais rápido do que esse SSD, que alcança 10 GB por segundo de leitura e 9.5 de escrita. Então não será um limitador. Vou utilizar aqui o aplicativo Fast Copy. O meu Drive C é o meu SSD, enquanto o Drive R é o meu RAM disk. Vou transferir 80 GB. Clico em executar e vocês podem ver aqui em Transfer Rate que ele está batendo 9.5 GB por segundo. É uma velocidade quase próxima aí do limite. E nem acabei de falar e a brincadeira já acabou. Ele transferiu mais de 80 GB em 9.2 segundos, ou seja, é um foguete, entendeu? Realmente aqui você consegue ter um cenário que mostra toda a diferença de um SSD tão rápido como esse. Não será em todas as situações que você vai ter esse benefício. Em jogos, por exemplo, mal você conseguirá ver. Na verdade, você não conseguirá ver por muito tempo. Eu nem vejo muito sentido, por exemplo, dos consoles de nova geração obrigarem a ter um SSD PCI Express 4, sendo que bons modelos de SSDs baseados em PCI Express 3 já dariam conta do recado. Agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou fazer a cópia dele para ele mesmo. Ou seja, ele vai dividir os canais de cópia entre ele. Na outra situação, ele estava utilizando apenas os canais de cópia para outro drive. Olha só, Drive C para o Drive C, 80 GB e mando executar. Vocês já podem ver aqui em Transfer Rate que ele está alcançando aí a velocidade máxima na casa de 4.6 GB por segundo, ou 4.600 MB por segundo. Mas ainda é bastante rápido e vai acabar em 19 segundos. Praticamente o dobro, então você tem que considerar que se você vai copiar algo de um SSD para dentro dele mesmo, no caso desse cenário, ele está cortando pela metade a velocidade. Isso naturalmente pode variar dependendo do SSD que você estiver utilizando. Seguindo os testes, agora eu vou copiar de um SSD PCI Express 5 para um SSD PCI Express 4. Vamos ver como vai ser o desempenho? Olha lá, por enquanto na casa de 4.000, um pouquinho acima aí, de 4.000 GB por segundo. Opa, já está quase batendo 5.000. Então é uma velocidade muito rápida, mas como eu falei, quem está limitando é o SSD PCI Express 4 agora, que no caso é o mais lento. Mesmo assim, uma cópia muito rápida, mais de 80 GB em apenas 17.5 segundos.
Já fiz o teste num cenário ideal, copiando para um drive que não limita a velocidade do SSD PCIe 5. Já fiz mostrando como que é a cópia para um SSD muito rápido, baseado em PCI Express 4, e se eu utilizar um modelo custo-benefício. É isso que a gente vai ver agora. Vou copiar do SSD PCIe 5 para um SSD PCIe 4 da linha NV2. Porém, esse modelo não é dos mais rápidos, é um modelo que varia ali na casa de 3.000, um pouquinho abaixo, dependendo do cenário de cópia de escrita. A gente pode ver que começa muito bem, está ali nos 2.300 megabytes por segundo, que é uma velocidade muito interessante. Porém, esse SSD não tem cache, diferente desse modelo aqui que tem memória de 4 GB DDR4 de cache, e com isso não vai limitar se você precisar fazer cópias grandes de muitos arquivos. Um SSD mais simples, mais barato, que não tem memória cache para esse nível de cópia, vai ser comprometido. E é o que está acontecendo aqui. Reparem que ele começou bem, acima dos 2.000, e a tendência é, quanto maior a pasta de arquivos que você for copiar, mais tempo vai demorar. E como vocês podem ver, até que foi muito rápido, 1 minuto e 12 aí para transferir 80 GB. É um modelo de SSD Kingston NV2, mas mostra que o drive mais lento vai limitar a cópia. Isso vai variar muito do seu sistema, de qual SSD você tem, ou mesmo um HD, mas de nada adianta você ter um SSD muito rápido se você vai copiar para algo que não acompanha a mesma velocidade, como eu falei. Bom, já vimos que se trata de um SSD extremamente rápido. Agora vamos ver como que é essa questão de temperatura. Por que é necessário um dissipador tão grande? Vou utilizar aqui o ATTO e vou mandar fazer o teste em uma cópia com arquivos de até 8 GB. Aqui no lado direito da tela, eu tenho justamente um software para acompanhar até mesmo os testes de velocidades, mas também a temperatura do SSD. Todos os SSDs padrão PCI Express 5 estão sendo lançados associados a dissipadores bem altos. Em alguns casos até mesmo com um ventilador, um fan, que do ponto de vista do usuário é mais um componente que está fazendo ruído dentro do computador. É necessário? Não, não é necessário. Já estou aqui com o resultado finalizado do ATTO Disk Benchmark. No caso de escrita, ele alcançou em média 9.5 GB por segundo e de leitura 9.39 GB por segundo. A temperatura máxima foi de 54 graus, enquanto a temperatura mínima de 41 graus. Como esse SSD é feito para trabalhar em no máximo até 75 graus em uso contínuo, é uma temperatura bem tranquila, mostra que essa solução de dissipação da Aorus é bem eficiente. E agora eu vou fazer um teste removendo ela, para mostrar o porquê é necessário esse tipo de dissipador em um SSD PCI Express 5. Bom pessoal, agora já estou com o SSD conectado, porém sem o dissipador. E com a ajuda de uma câmera termal, olha só, eu apontando aqui para qualquer coisa, inclusive para mim, ela mostra a temperatura. Então a gente vai ver como que a brincadeira pode ficar perigosa se não tiver um dissipador. Estou aqui novamente com a ATTO, 8 GB, no lado esquerdo da tela e no lado direito a temperatura. A gente pode ver que ele já alcançou 53 graus, mesmo eu não fazendo nada. Antes, com o dissipador, em uso pesado, ele alcançou 54. Vou mandar começar o teste e aí a brincadeira fica mais complicada, como vocês podem ver aqui, olha só. Enquanto ali na tela do aplicativo, que tem um delayzinho para receber a temperatura, ele está mostrando 55, aqui no ponto mais quente eu já estou em 80 graus. Estamos apenas no começo do teste. E agora a gente alcançou aí o máximo de desempenho do SSD e é onde que a brincadeira costuma a ter problemas. Aqui a temperatura
de acordo com a câmera termal, já superou 90 graus. O aplicativo já está botando 82 e começa os throttlings no desempenho. Reparem que já caiu radicalmente para baixo de 1 GB por segundo. Estamos falando de um SSD que alcança 10 GB por segundo e existe grande chance do sistema travar. 83 graus lá no software, aqui já bateu 91, 92, 93 graus. É por isso que um SSD PCI Express 5.0 de alta velocidade precisa obrigatoriamente de um dissipador de calor eficiente. Não tem como utilizar pelo menos por enquanto, com os atuais controladores, e aqui a gente está falando de um modelo Phison E26, trabalhar sem dissipador de calor. Ele vai esquentar muito, ele pode ter algum problema e parar de funcionar até comprometer o SSD, ou no mínimo acontecer isso que vocês estão vendo aí na tela, que é o famoso throttling, que é onde o SSD encontra um problema e reduz drasticamente a sua velocidade. Aqui nós estamos falando aí de menos de 5% do que ele promete. Então, pessoal, é importante ficar atento com isso. E agora vocês podem ver aí na tela se é necessário esse dissipador ou se soluções como uma parruda que vem numa placa-mãe mais top, ou mesmo uma solução aí um pouco mais simples que vem em placas-mãe intermediárias já vai dar conta. Inclusive eu fiz teste colocando SSD nesse dissipador de calor aqui. Enfim, são cenários que eu procurei mostrar aí o quão bom é um SSD assim e o quão necessário é uma dissipação de calor eficiente. Talvez não tão grande como as empresas têm colocado ultimamente, inclusive com modelos com fan, mas é necessário, é importante, vai garantir que o seu SSD de alto desempenho funcione como ele deve funcionar. Então fique atento a esse detalhe. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês querem que a gente faça mais testes, inclusive mostrando alguns dissipadores com fãs, coloque aí nos comentários que eu providencio e aí a gente pode fazer umas brincadeiras nesse sentido que acabam sendo sempre interessantes. Valeu, um abraço!